Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Bom, nessa aula a gente vai fazer a correção do exercício referente ao conteúdo sobre pirâmide, tá ok? É a ficha de exercício de número 26. Então, são, se eu não me engano, 6 questões nesse exercício, né? A primeira questão nos diz o seguinte: uma pirâmide possui base formada por um triângulo retângulo que tem catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros. Vamos marcar aqui, né? Possui catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros. E a altura igual a 10 centímetros. Então nós temos aqui os catetos, temos aqui a altura, temos aqui muita coisa já dessa pirâmide. Lembrando que é uma pirâmide uma pirâmide, cadê? Aqui, uma pirâmide triangular. Deixa eu marcar lá. Uma pirâmide triangular, tá certo? Tá aqui a pirâmide triangular. Bom, o enunciado vai pedir aqui. Então, o volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é igual a... Queremos descobrir o volume da pirâmide em centímetros cúbicos. Temos aí uma pirâmide triangular, né? Temos aqui as suas dimensões da base, temos os catetos medindo 6 e 8, tá certo? Lembrando que isso são as medidas da base desse triângulo. E nós temos a altura dessa pirâmide, que equivale a 10 centímetros. Como está pedindo o volume, vamos calcular aí, né, a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrando que essa minha área da base eu vou utilizar a fórmula do triângulo que possui aqui a relação perpendicular, ou seja, base e altura, que vai ser 6 vezes 8 dividido por 2, vezes a altura da pirâmide, que é 10, dividido por 3, tá certo? Podemos aqui, se você quiser simplificar, 6 dividido por 2 aqui ó, dá 3, 3 vezes 8 equivale a 24, tá certo? 24 vezes 10 dividido por 3. Querendo aqui, pode simplificar, ó, 24 por 3 corresponde a 8, 8 vezes 10, que equivale a 80. Então, 80 centímetros cúbicos é o nosso volume da pirâmide, que equivale à letra E. Vamos aí para a segunda questão. Na segunda questão, temos uma pirâmide reta. Quando fala pirâmide reta, quer dizer que não é oblíqua, né? Não é torta, né? Uma pirâmide que possui uma altura certinha, tudo direitinho lá. Possui base quadrada. Isso vai nos facilitar no processo do cálculo. Se é uma base quadrada, temos lá 4 lados iguais. Com 6 metros de lado. Olha a medida aqui da lateral da base desse quadrado. E a altura é igual a 4 metros. Temos a altura da pirâmide, ó, 4 metros. Sabendo disso, podemos afirmar que o comprimento da sua geratriz é igual a... Queremos descobrir a geratriz dessa pirâmide de base quadrada. Então, estou trazendo aqui para a gente a pirâmide, né, para a gente visualizar, facilitar. Nós queremos descobrir aqui a geratriz, que é a altura da face lateral, ou podemos chamar também de apótema lateral, tá certo? As informações que nós temos aqui é que a base desse quadrado, né, a base dessa pirâmide equivale a 6 metros, né? Se a base dessa pirâmide ela equivale a 6 metros, logicamente, quando eu venho para cá e divido ao meio, essa parte do meu triângulo retângulo aqui é justamente a metade, por isso que eu estou trazendo aqui 3 metros, porque é metade da base da pirâmide, certo? Temos a altura da pirâmide, que corresponde a 4 metros, que vai ser aqui a altura do meu triângulo retângulo. Falta justamente a geratriz, né? Falta que é a minha hipotenusa, eu não sei quem é isso que eu estou querendo descobrir. Simplesmente vou usar aqui o teorema de Pitágoras, substituir os valores, né? Percebe aqui que nós temos valores aqui que traz aquela proporcionalidade do triângulo retângulo que eu venho falando bastante, né? Temos aqui 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, vamos ter 9, vamos ter 16. E cabe aqui lembrar, né? Quando os meus catetos são 3 e 4, consequentemente,
a minha hipotenusa vai ser 5. Percebe que no desenvolvimento do cálculo, 9 com 16, 25, a raiz de 25, logicamente, corresponde a 5. Alternativa correta, letra B. Então, casa direitinho aqui, né, as informações. Uma questão relativamente fácil, simples, né, dá para a gente desenvolver. Vamos aí para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos aí, né, a geratriz de uma pirâmide reta é de 25 centímetros. Sabendo a distância da projeção da altura na base até o lado da pirâmide, que é de 7 centímetros, então a altura da pirâmide é de... Então nós temos aí uma pirâmide, novamente, né, uma pirâmide quadrangular, né, onde nós temos a geratriz, que corresponde a 25, né? Temos essa distância da ponta aqui, da minha base até o centro da pirâmide, que corresponde a 7. Vou projetar aqui. Falta justamente a altura da pirâmide. Nós não sabemos que altura é essa. Se nós não sabemos qual é, novamente, teorema de Pitágoras para descobrirmos essa altura. Percebe? Nesse caso aqui nós temos a geratriz, que corresponde a 25, um dos catetos, que corresponde a 7, e o outro cateto é a altura, tá certo? Então vamos desenvolver. 25 ao quadrado, 625, 7 ao quadrado, 49. Organizando aqui a equação, eu vou ter 625 menos 49, que corresponde a 576. Como eu tenho minha incógnita ao quadrado, né, o inverso da potenciação é uma radiciação. Raiz quadrada de 576 é igual a 24 centímetros. Logo, a altura dessa pirâmide corresponde a 24 centímetros. Alternativa correta, letra D. Vamos aí para a quarta questão. A quarta questão, nós temos aí um octaedro. O que vem a ser um octaedro? A imagem aqui nos ajuda. São duas pirâmides de base quadrangular unidas pela mesma base, tá certo? Então nós temos esse sólido aqui chamado de octaedro. É um sólido geométrico formado pela união de duas pirâmides, como na imagem a seguir, tá certo? Mais uma vez eu enfatizo que essa base é um quadrado. Sabendo que a distância do vértice da pirâmide superior até o vértice da pirâmide inferior, ou seja, pegando do vértice aqui de cima, lembrando que é a altura, então está passando pelo meio, até o vértice aqui de baixo, corresponde, vamos ver lá, a 24, vamos marcar aqui, ó, 24 centímetros. Essa é a distância entre os dois vértices da pirâmide, certo? E que os lados do quadrado, que é o encontro das duas pirâmides, tem 8 centímetros. Então nós temos aqui a medida também dos lados desse quadrado de 8 centímetros. Qual é o volume desse sólido geométrico? Queremos descobrir aqui, ó, o volume. Esse volume aqui, ele corresponde a quanto? Tá certo? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu pegar o octaedro, eu vou pegar metade dele, fazer o cálculo em cima da metade dele e depois é só multiplicar isso por 2, porque nós temos duas pirâmides de base quadrada, uma unida à outra, certo? Vamos para a fórmula do volume, lembrando que a área da base, como a minha base é um quadrado, é apenas fazer L ao quadrado, pegar os lados e multiplicar. Como os lados da minha pirâmide equivalem a 8, então vai ficar 8 ao quadrado. E a altura? Fala que a distância dos vértices dessa pirâmide equivale a 24 centímetros. Se equivale a 24 centímetros, então a altura de uma pirâmide é justamente a metade de 24. Por isso que eu estou escrevendo aqui, eu coloquei, né, o número 12, que equivale a metade da altura do octaedro. Vem a ser a altura da pirâmide. Então esse 12 é justamente a metade desse valor dado no enunciado, certo? Então a gente pode fazer aí 8 ao quadrado, né, que corresponde a 64. E aí, para adiantar o processo, eu peguei esse 12 e já dividi aqui por 3, porque dava para simplificar, né? Então, 12 dividido por 3,
4. E 8 ao quadrado, 64. E aí no final temos 64 vezes 4, que corresponde a 256, como é o volume, centímetros cúbicos. Alternativa correta aí, a nossa letra D. Espera aí, professor, por que a letra D? Porque esse volume que nós achamos aqui, ele é o volume apenas da pirâmide. Devemos lembrar que no octaedro nós tínhamos duas pirâmides. Então essa informação que nós achamos aqui, a gente deve multiplicar ela por 2. Por isso que a alternativa correta é 512, porque é o dobro do volume da pirâmide. Ok? Então cuidado aí para de repente você não ter tanto trabalho e esquecer de dobrar, né, esse valor. Vamos aí para a quinta questão. Na quinta questão nós temos o seguinte: a soma do número de vértices e arestas que uma pirâmide de base heptagonal possui é. Queremos a soma, nós vamos somar o número de vértices e arestas. A princípio aqui, iríamos trabalhar com o quê? Com relação de Euler, digamos assim. Mas, como é uma soma e a gente vai somar arestas e vértices, o que vai facilitar para a gente seria imaginar como seria esse sólido. Que sólido é esse? É uma pirâmide heptagonal. Está dizendo aqui, né? Uma pirâmide de base heptagonal, ou seja, uma pirâmide com 7 lados. Para mim, eu tenho a facilidade de pesquisar, colocar a imagem aqui para a gente. No seu caso, você deveria, se está fazendo isso como uma avaliação externa, você deveria logo imaginar como seria essa figura. E aí fica fácil de contar, né? Quantos vértices eu tenho? Vértices são, né, os pontinhos que unem essas retas. Então, se a gente marca aqui, ó, cada pontinho desse aqui, ó, e depois a gente vai contar, né, facilita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tenho quantidade de vértices, 8 vértices. E as arestas? As arestas, né, são os lados. Eu vou ter também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 7 na minha base e vou ter mais 7 na minha lateral, correspondendo a 14, certo? Se a gente for contar aí, a gente tem 7 na base e 7 na lateral. Quero chamar a atenção aqui com relação aos vértices. Porque os vértices eu tenho 8, né? Porque eu tenho 7 na base e eu tenho um aqui unindo todos eles para formar a minha pirâmide. Por isso que vértices são 8. E essa questão confunde bastante, porque a gente vai querer contar na base e vai querer que seja igual. Mas os vértices têm esse vértice aí unindo todos, né? E aí eu tenho aí um total de 22, porque o enunciado pede a soma dos vértices e das arestas, então corresponde a 22, alternativa correta aí, a letra C. Tá certo? Vamos aí para a nossa sexta e última questão. O enunciado aí, ele vai nos dizer o seguinte: uma embalagem no formato de uma pirâmide com base quadrada, novamente eu tenho uma base quadrada, ó, está sendo produzida por uma fábrica, sabendo que a geratriz dessa embalagem tem 30 centímetros, nós já temos a geratriz, tá certo? Lembrando que é o apótema lateral, e que o lado da base mede 12 centímetros. Nós temos o lado da base, lembrando que a base é um quadrado, né? E temos a geratriz. O enunciado vai pedir para que a gente aí calcule a área total, né? Pede que a gente calcule aqui, ó, a área total dessa pirâmide. Queremos a área total. Então vamos aí, tem uma pirâmide de base quadrada, né? Vamos destacar aqui a face lateral, porque nós já temos aqui a geratriz, né? A geratriz aqui ela equivale a 30, eu não sei se eu coloquei, ó, 30 centímetros. E temos aqui a medida do lado, que corresponde a 12. Lembrando que para a gente fazer o cálculo dessa área total, né, para a gente fazer o cálculo aqui dessa área total, nós precisamos das seguintes informações. A área da base, como minha base é um quadrado,
vai ser lado vezes lado, por isso que eu coloquei 12 ao quadrado, porque é 12 vezes 12. Área lateral. Como eu já tenho a base e tenho esse apótema lateral, eu uso a fórmula do triângulo, onde envolve aqui o ângulo de 90 graus, né? Lados perpendiculares, base vezes altura dividido por 2. Lembrando que eu multiplico por 4, porque eu tenho 4 faces laterais aqui na minha pirâmide de base quadrangular. Tá ok? E aí esse processo aqui é muito relativo, né? Vai depender de como você queira calcular. Nós podemos aí simplificar, se quiser, a fração. Eu calculei aqui, ó, 12 ao quadrado, né? 12 vezes 12 equivale a 144. Peguei aqui o 12 e dividi aqui por 2 para matar logo essa fração aqui. 12 dividido por 2 equivale a 6. E aí a gente tem essa multiplicação aqui para fazer. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 30, 720. E no final, somamos aqui 144 com 720, que corresponde a 864, alternativa correta, letra A. Tá certo? Lembrando que a unidade de medida é centímetros quadrados. Com isso, nós chegamos ao final da nossa correção, né, dessa ficha de exercício. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço e até mais.